eles têm mais anos de pesquisa musical que Ana Jansen tinha de escravos, rapaz. Acompanharam todas as fases do reggae no Maranhão, das gambiarras à legitimação internacional. Por causa do ritmo, o mundo ficou pequeno para a percepção cultural que possui. Recebo aqui, com muito prazer, os DJs Marcos Vinícius e Ademar Danilo. Prazer receber aqui. Meu xará. São honras. Quem honra o nome Danilo nessa cidade é Ademar. Você e o Danilo Silva, são os dois Danilos de verdade. O que chama também, né, mano? Jamais. Ademar, muito obrigado pela sua gentil presença. Marcos Vinícius também. São figuras que são conhecidas do público aí da televisão, do rádio e tal. Mas, Ademar, conta uma coisa. Você ainda ouve reggae em casa, cara? Olha, eu ouço reggae em casa, eu ouço reggae fora de casa, onde eu posso ouvir reggae, eu ouço reggae porque o reggae não é uma música qualquer, né? O reggae é uma música que, além do ritmo ser um ritmo muito legal, é uma música que também tem um conteúdo fabuloso, né? O reggae, ele fala principalmente de paz, amor, igualdade, de liberdade. Então, como não ouvir uma música que é gostosa e que ainda tem um conteúdo desse? É o tempo todo. É que eu fico pensando assim, porque Marcos Vinícius faz o quê? 50 programas de rádio por dia, né? É 70 rádio mais uma comunitária. E aí ele toca reggae, assim, é um referencial e tal. Ainda tem como fazer pesquisa fora do horário de trabalho, hein, Marcos? Sem dúvida. Um abraço para todo mundo. Boa tarde aos telespectadores aqui do VDR. Olha, né? Eco, falou grosso. Eu também acompanho seu programa, viu, Danilo? Gentileza não só no sua. rádio, não só aquela passagem do FM, mas aqui também na TV Guará. Porque te passa de bastão pro outro, né? Isso é verdade. Mas do rádio. Do rádio. Enfim, o reggae, de fato, hoje é um produto não só da cultura popular, mas como é o dia a dia de cada um de nós, né? O Ademar estava falando sobre o ouvir do reggae. O reggae faz parte, eu digo, dessa trilha sonora da nossa vida, do trabalho, da pesquisa em casa, em qualquer lugar ele está presente, né? Não é só um produto de diversão, mas é um produto de trabalho para nós que fazemos reggae aqui em São Luís, né? E isso para a gente faz parte da vida de cada um de nós. O reggae tem essa importância muito grande, eu trato sempre com seriedade, nem só como eu digo que mídia é coisa séria, mas o reggae para mim também é coisa séria, né? Tem que ser levado a sério, né? Porque a gente está trabalhando com o público, com o entretenimento, né? Na comunicação social, que é um dos... O reggae, eu digo sempre que a comunicação social, ele tem uma parcela muito grande com essa estabilidade que o reggae exerceu aqui na cultura maranhense. Aqui, já visto que nós estamos aqui do lado com uma das pessoas importantes no aspecto da comunicação do reggae aqui no estado, que é da Danilo, pela história Aí que eu quero saber de vocês dois que estão aí na mesma faceta, são da comunicação e também são do ambiente das festas. Foi o rádio ou foram as festas que legitimaram aqui no Maranhão? O reggae, ambas. Quando o reggae chegou no rádio, ele não chegou para impor a preferência das pessoas. A preferência da população é que impôs que houvesse programas de rádio. Digo isso porque eu fiz o primeiro programa. Então, quando eu fiz o primeiro programa, eu não criei moda. Quando a rádio me convidou, quando o Celso Borges me convidou... Foi a Mirante FM? Na Mirante FM, na primeira metade da década de 80, quando ele me convidou, é porque ele já havia percebido que tinha um público para aquele tipo de música. Por isso eu fui convidado. Eu não fui convidado para fazer um programa de rádio porque, olha, vamos lançar esse ritmo. Não, de maneira nenhuma. O reggae já existia, houve a identificação do público e a emissora me convidou para fazer aquilo. Ou seja, é um dos poucos casos na história dos ritmos populares onde não houve a imposição da mídia sobre a população. E sim o contrário, houve a imposição da população sobre a mídia. E o reggae, portanto, nasceu da maneira mais democrática que algo possa acontecer na sociedade. O sucesso do reggae, ele foi de baixo para cima. Ele não foi uma coisa imposta por mídia. Foi um movimento, né? Um movimento que pressionou a mídia, quem estava na direção da emissora, lá da Mirante FM na época, era uma pessoa muito sensível a esse tipo de coisa, que era o poeta Celso Borges, Celso Borges, e ele sacou como eu levava a rapaziada para pop som,
pro Espaço Aberto, Ixi! eram os primeiros clubes existentes aqui. Ainda tinha muito cabelo na cabeça, né, E Ademar? tinha, eu cheguei a ser Black Power, né? Por mais que não acreditem, Um dia houve cabelo eu demais já da fui Ademar. um Black Power. Entendi. Agora, Marcos, você é a voz da vinheta da radiola do Serralheiro e, poxa, fica tão... Poxa, é triste assim a gente falar. Claro que a vida do Serralheiro foi festejada o tempo todo, ele foi homenageado em vida várias vezes, foi para a virada cultural, saiu uma matéria 5 dias atrás no site da Vice e tal, mas eu quero saber de você e do Ademar, o que representou essa perda, se internacionalmente nós tivemos aí um referencial indo embora, como é que vocês viram tudo isso? A aflição ainda está até hoje vocês, né? Bom, eu acho que ele nem é que ele representa, né, pela expressão como ele detém o Serralheiro, por representar a música reggae. Você vê as imagens, né, estamos acompanhando da presença de Serralheiro, divulgando a música reggae aqui do Maranhão, o som que a gente toca, né, a sua sequência, a virada cultural em São Paulo, e se apresentou em várias praças, Fortaleza, Belém do Pará. Por isso que ele é tão representativo que é uma comoção nacional de ontem para hoje com essa partida do Serralheiro. Veja bem a importância que esse personagem tem para a história do reggae maranhense. Hoje ele, de fato, ele representa uma das maiores expressões do reggae e vai ficar marcado por muito tempo. Eu digo que DJs tiveram tanta comoção na sua partida como o saudoso Antônio José, um dos maiores DJs da história do reggae maranhense, que comandou uma das principais radiolas aqui de São Luís, a Estrela do Som. E agora nós temos uma outra grande comoção nacional com o Serralheiro, uma grande expressão que tem, um dos grandes colecionadores, pela sua resistência, né? Hoje, até pouco tempo, ele de fato era o mais antigo DJ em atividade no país. Eu acho que até pela idade, ele tinha 76 anos, então eu acredito que ele era o mais antigo em execução na música reggae no mundo. No mundo, com certeza, com certeza. Sem dúvida. Pela idade que ele tem, a resistência que isso prova. Ontem no programa, a gente fazendo algumas homenagens, eu veiculei uma gravação no ano passado na cidade de Pinheiro, né? Um ouvinte mandou para o nosso programa trecho da apresentação do Serralheiro na cidade de Pinheiro, né? Mostrando toda a sua empolgação e mostrando realmente a vivacidade que ele sempre teve, a resistência e a personalidade de ser um cara autêntico, humilde, com a linguagem meio rebuscada, dentro da sua verdadeira realidade de vida e da pessoa que era. E por isso que eu acho que ele representa e vai deixar uma imagem muito forte da presença do reggae aqui no estado do Maranhão, pela pessoa que ele sempre representou, o nosso Serralheiro, como sempre dizer, o rei do reggae. Como é que era a vinhetinha, Marcos Vinicius? Faz aí, ao vivo. Voz de ouro, canarinho, Serralheiro, o carrasco da cidade. Só faltou o Luiz Fernando. Alô, galera e tal. Mas, Ademar, ele viajava mesmo? Essas histórias são reais? São reais. Serralheiro foi um desbravador. Ele era uma figura única. Um cara que mal falava o português. E teve dezenas de viagens para a Jamaica, várias viagens para a Europa. Mas como é que diabo que ele fazia para desbravar isso? No início, ele viajava com um gravadorzinho, um gravador com algumas frases em inglês. Que história é essa, Frases rapaz? básicas, como pedir comida, Isso. fazer perguntas no hotel. Ele levava, alguém gravou para ele. Professor de português. E aí ele apresentava Inglês. para as pessoas. Mas isso é coisa E de de- maluco. Coisa de maluco é o que vem agora. Ele conseguiu namorar com uma portuguesa em Londres, uma senhora bem de idade, Uma coroa. mas bem mais que coroa, em Londres. E como ele não falava nada, para ele essa oportunidade de namorar com uma portuguesa lá foi fundamental, porque ela abriu os caminhos para Serralheiro. Como ela já morava em Londres, falava inglês, então ele juntou o amor com a profissão. Eles namoravam e ela resolvia tudo para ele lá, levava ele para o lugar, traduzia o que estavam falando e tudo mais. Ou seja, Serralheiro, ele foi mais que um sobrevivente. Ele tinha técnicas de adaptação que são técnicas de uma pessoa muito inteligente, né? Eu preciso fazer isso, eu não tenho como fazer, como é que eu vou me adaptar? E essas foram algumas das maneiras que ele conseguiu. Levava um gravadorzinho com frase em inglês primeiro e depois ele resolveu toda a situação ao
conseguiu uma namorada portuguesa que morava em Londres. Ah, essa história da namorada é a prova que o serralheiro tornava era certo mesmo. A serra funcionava, era afiada. Mas Ademar, e ele queimava os discos mesmo, Marcos? A história é verdadeira? Que ele não queria dar pra ninguém mesmo? Era exclusivo dele? Ele dizia, né? Conta um mito de que ele queimou boa parte do seu acervo, né? Só de mal pra não dar Marco Vinícius? Um pouco daquele tom que existe uma história na Jamaica também, que tem um produtor chamado Lee Perry, que também queimava seus discos ou enterrava, né? Para que dá toda uma energia, né? Para que as músicas tivessem uma energia positiva. Hein? O Serralheiro tinha um pouco dessa coisa, né? Então essa história tomou conta da cidade de que ele queimou boa parte dos seus arquivos, né? Seu acervo de discos raros, disco do estilo desse que eu trouxe aqui para a rapaziada olhar um pouquinho dessas bolachinhas, né? Compactar para você. Gostei desse aqui que tá bem decorado, hein? Tá bem decorado, né? Isso aqui vocês não conhecem não, né? Eu quero isso aqui, eu sou menino novo, não sei o que Pode até é. pegar fogo essa capa, viu? Eu sou menino novo, eu não sei o que é. Hein? Era desses produtos que o serralheiro guardava no seu Mas está acervo, muito né? bem conservado, Marcos Vinícius. Umas bolachinhas, né, conservado. dos arquivos. Ademar tem centenas, bem mais do que eu, né? Digamos milhares. Milhares, né? Então eu estou apenas mostrando alguns detalhes de discos raros pelo qual o serralheiro detinha seu arquivo, no seu acervo musical, e com ele virou grande sucesso que até hoje alimenta as sequências dos DJs aqui em São Luís do Maranhão. Agora, Ademar, eu sei que ele tem um bocado de fita lá, uma arruma de fita lá na cara dele, da época do África, Brasil, Caribe. Agora, Marcos, você mora com os discos ou os discos moram com você? Há uma cumplicidade entre nós. Eles discos, né? Existe um carinho tão grande que existe uma sala exclusiva para que eles fiquem armazenados. Né? Mas você comprou eles onde, a maioria? Você foi pra Jamaica comprar, não Não, foi? eu nunca Alguns? estive na Jamaica, mas viagens. Eu fiz parte muito tempo da Companhia Barrique, que é teatro de rua. Ixi! E nesses nossos andarilhos pela Europa, a minha aflição, minha fissura era sempre, nas dias de folga de viagem, visitar as lojas de disco para comprar um disco rápido. Marcos tem um sobrinho que mora na Holanda, ele já foi meu sobrinho. Conheci. O Sander, né? Que deu uma declaração no programa, enfim. Não, eu tava com o Marco Vinícius lá, né? Aí ele tinha um sotaque bacana, aí marquei, pô, e aí e tal. Ele me chama, como é que é? Como é que é? Tem uma grata mesmo, Danilo, põe aí no ar. Aí eu fiz a entrevista, né? Cortei a música e tal. E aí, como é que é? Sander, como é que é e tal? Lá é mais. O pessoal curte mais dub, o pessoal curte mais tal, Amsterdã. Aí ele, muita maconha. Ao vivo, que eu vi se fosse o Bruno Lobato, me ligou, rapaz, Danilo e tal. Mas são as coisas boas do rádio, do reggae, dessa informalidade. Agora, falando de gente viajada, o Ademar também, ele foi pra muitos lugares, foi até pra Cuba, Ademar. E lá, foi o reggae que te levou lá? Não, foi Fidel Castro mesmo, que eu queria olhar Fidel Castro. Como assim? Que história é essa? Não, a minha viagem para Cuba foi uma viagem meramente particular. Eu estava na Jamaica e olhei um anúncio de uma agência de viagem. Peraí, e você fui. estava na Jamaica e foi pra Cuba? É muito próximo. A distância da Jamaica para Cuba é um pouco maior do que de São Luís para Pinheiro. Então é muito próximo. Eu olhei aquela oportunidade, e fui. Então não teve nenhuma relação com a busca do reggae, não. Eu fui para conhecer Cuba, porque afinal de contas era um sonho que eu tinha e que eu realizei, né? Mas na Jamaica eu já fui 9 vezes à Jamaica, 3 vezes à Europa, sempre com o objetivo, um grande objetivo era o reggae. Meu objetivo é cultural, é conhecer as culturas, tá? Eu gosto muito de viajar, mas o objetivo oculto é sempre o reggae, é sempre buscar onde quer que eu vá, eu sempre vou pesquisar onde é que tem reggae aqui, onde não tem, sempre assim. Agora, a viagem é a coisa mais rica que um ser humano pode ter, é o conhecimento de outros lugares, né? Com certeza. Agora eu quero entender, quais são seus amigos, assim, criados nessas viagens? Você chegou a conhecer os ícones do reggae que a gente tem aqui em São Luís? Muitos. Eu tenho, graças a Deus, muito conhecimento com vários artistas. Alguns dos mais importantes artistas do reggae eu tenho a honra de conhecer, de ter ideia, de às vezes ter telefonema. Muitos já se foram também. A cena atual do reggae roots jamaicano me conhece, eu conheço artistas como Etana, Rich Spice, Tarrus Riley, alguns dos mais representativos, eu tenho essa honra de conhecê-los. Já trocou ideia com o Jimmy Cliff, com essa galera? Já, Jimmy Cliff já esteve aqui em São Luís do Maranhão, já namorou com o maranhense. Opa. E Jimmy Cliff, uma vez que ele esteve aqui em São Luís, ele armou uma rede no espaço aberto e não quis mais voltar para o hotel. Ele quis ficar numa rede, no clube espaço aberto e ficou lá.
bastante tempo. Entendi. E o Bob? Como é que foi o contato para chegar à cultura sei lá, de conseguir associar ele, digamos assim, a todo o movimento? O Bob foi o cara principal? Não, sem dúvida alguma. Bob Marley, ele não foi o criador do reggae. Não foi ele que inventou o reggae. Mas ele certamente foi o artista que popularizou o reggae no mundo. Bob Marley é o artista do terceiro mundo. É o principal artista do terceiro mundo. Mas olha o disco colorido, rapaz. Essa é petinha, né? Pô, isso é raro, hein? Olha o Bob, ó. Atenção. Isso é edição comemorativa. Meu Deus, que disco lindo. Isso aqui não tem um arranhão. Mas ele é o principal, né, Ademar? Sem dúvida alguma. Bob Marley, além é impressionante a relevância que Bob Marley tem para a cultura musical do mundo, não só para o reggae, mas para a cultura musical, porque é um artista que veio do gueto, veio de um país do terceiro mundo, um país pobre, que era a Jamaica, e se transformou num dos mais importantes ícones da música no mundo inteiro. Então, Bob Marley, hoje, 36 anos após a sua morte, ainda é um dos artistas que mais vende discos no mundo inteiro. 36 anos após a sua morte. Nós vemos, Danilo, que uma das coisas mais interessantes é que grande parte dos fãs de Bob Marley, grande parte das pessoas que admiram Bob Marley ainda não haviam nem nascido quando ele morreu. Nem tinham nascido quando ele morreu, e a música dele, por ter uma qualidade, por ter, não é, Marcos Vinícius? Conteúdo, por ser uma música que fala ao coração das pessoas, a música dele sobrevive até hoje. Interessante que ele morreu de uma forma assim que as pessoas não entendem. O pessoal pensa em besteira e tal, tem muita gente Ele morreu de câncer. Mas ele morreu de câncer no cérebro, não foi? Um câncer metástase. Metástase começou no pé, se espalhou pelo corpo. Mas ele não curou por questão religiosa, não foi? Não. Isso aí conta a história, mas a gente não sabe porque o câncer é uma doença que muitas vezes a gente atribui soluções ou não soluções, mas muitas vezes não é a coisa científica. A lenda fala que por conta de uma ferida que ele teve, se recusou a amputar o dedo, depois amputar o pé, que isso se espalhou, né? É o que conta, mas eu particularmente não tenho essa certeza toda por conta do câncer ser uma doença que até hoje ainda não se sabe. Agora mesmo saiu uma pesquisa que contradiz muita coisa do que a gente sabia e tal. Então o que conta a lenda é isso, que ele se recusou a amputar e por isso a doença se espalhou. Entendi. Então é o seguinte, as histórias, os contextos e tudo o que é mais interessante com relação à cultura, à música, com os patrimônios da vida, da existência, que não só da música, não só, digamos assim, do aspecto cultural, de tudo, da comunicação. Mais um bloco eles merecem aqui no Voz das Ruas. Aguarda aí que já voltamos aqui no VDR Talk Show. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.